do lado direito de Jesus no Calvário. Esse ladrão, que foi o que pediu ao Senhor para que o Senhor se lembrasse dele, é o ladrão que estava à direita, mas também tinha outro do lado esquerdo. O do lado esquerdo, glória ao nome do Senhor, ele decidiu despejar ódio, rancor e zombava do nosso Senhor. Enquanto com o da esquerda ele despejava o seu ódio, o seu rancor, zombando da inocência de Jesus, o ladrão da direita foi ao contrário, foi na linha de pensamento ao contrário. Glória ao nome do Senhor. Ele já repreendia aquele que estava zombando, e ele reconhece os seus pecados e a inocência de Jesus. O da esquerda, ele preferiu derramar ódio, rancor, zombar da pessoa de Jesus. O já da direita, ele foi num pensamento numa linha contrária. Ele reconhece que ele estava ali por um ato que ele tinha cometido, pelo erro, pelo pecado, pela uma atrocidade que ele tinha feito, a escolha que ele tinha feito, e também ao mesmo tempo ele reconhece que Jesus estava ali inocente. Jesus não merecia estar ali pregado naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E ao mesmo tempo ele clama a Cristo Jesus por misericórdia. Ele reconhece o pecado, reconhece a inocência e o senhorio de Jesus, e agora ele clama por misericórdia. Senhor, lembra de mim quando tu chegares no teu reino. Aleluia, glória. Quando um escolheu zombar, despejar ódio, rancor sobre Jesus, zombar da inocência de Jesus, se tu és em Cristo, salva a ti mesmo e salva a nós. Aleluia. Senhor, lembra-te de mim. Esse foi o grito de socorro daquele homem. Ele não pediu, Senhor, igual o outro, se tu és Cristo, salva-te mesmo e salva nós. O outro queria descer da cruz para continuar fazendo as atrocidades. O outro, ele já não queria mais nem mais estar nesse mundo. Ele só falou: quando tu chegar no teu reino, lembra-te de mim. Aleluia. Aleluia. O outro já tinha abrido mão deste mundo. O outro já tinha abrido mão, aleluia, das coisas deste mundo. E ele só estava agora com a mente em Cristo, com o olhar em Cristo e com a mente. Senhor, quando tu chegar lá no reino, lembra-te de mim. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Esse foi o grito de misericórdia daquele homem. Glória ao nome do Senhor. Então nós vamos aqui, irmão, ver duas pessoas e duas escolhas. E cada escolha levou a um destino. A escolha do da esquerda foi zombar, foi despejar o ódio e zombar de Jesus. O da direita foi reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer que era pecador, reconhecer que Jesus estava ali morrendo inocente, mas por uma causa maior. Aleluia. Então, irmão, reconhecendo e confessando os seus pecados. A primeira atitude daquele ladrão, salvo na última hora, foi reconhecer e confessar os seus pecados. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então a primeira atitude daquele homem foi o que? Reconhecer e confessar os pecados. É necessário que todos os homens reconheçam e confesse os pecados para Deus, para Cristo. Agora o movedor da esquerda zombou de Jesus. Nós vamos ver no texto, no versículo de número 39, ele fala assim: um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então você vê, o da direita, ele
resolve a confessar, né? Ele resolve a reconhecer a sua natureza pecaminosa, confessar o seu pecado diante de Cristo naquela cruz. Agora já da esquerda, ele já diz: aleluia, glória a Deus, nome do Senhor. Se és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Agora já o ladrão da direita, porém, reconheceu os seus pecados, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos. Merecia, mas este deu mal fez. Olha a diferença. Aqui no mundo existem duas classes de pessoas: aquela que reconhece e confessa que está diante de Cristo, e aquela que não reconhece e não confessa. Então nessas duas classes, o da direita representa aquele que vem a Cristo reconhecer e confessar e dizer a Deus: eu preciso de você, eu preciso do Senhor. Então nós vamos ver aqui duas classes, duas pessoas com atitudes diferentes, e nós vamos ver biblicamente que eles vão ter final diferente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Vamos nesta noite refletir nessas duas pessoas que teve a mesma oportunidade, estavam na mesma distância de Jesus, mesma oportunidade e mesma distância. Então nós vamos entender que todos têm a oportunidade, todos estão à mesma distância de Cristo, só que cabe cada um ter uma escolha: a Cristo ou não a Cristo. Porque, irmão, tem coisas na nossa vida que nós devemos tomar a decisão. Nós temos que ter uma escolha. Mas tem coisas na nossa vida, não só espiritualmente dizendo, mas tem coisas até no nosso dia a dia, que nós chegamos num ponto, ou nós decidimos ou nós decidimos, ou nós escolhemos ou nós escolhemos. E aqui essas duas pessoas estavam ali diante de Jesus, na mesma distância, na mesma oportunidade. Muitos estão aqui esta noite, aproveitaram a oportunidade e fizeram o que o ladrão da direita fez. Mas também muitos esta noite não estão aproveitando a oportunidade. Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo anunciado nas televisões, nos rádios, nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, nas praças, nas tratores. Cristo está sendo anunciado. E quando Cristo é anunciado, a distância ela passa a ser igual a dessas pessoas. Cristo está perto, quando Cristo está ao alcance, agora as pessoas elas têm que decidir. Glória ao nome do Senhor. Tem coisas, irmão, que eu não posso decidir por ninguém, e nem ninguém pode decidir por mim. Tem coisas que cada um vai decidir por cada um. Glória ao nome do Senhor. Segundo a história, o nome desse homem era Dimas. E segundo a história, fala que eles dois eram irmãos de sangue. Teologicamente dizendo, irmão de sangue, o nome do cara direito era Dimas. Um irmão decidiu zombar, o outro decidiu confessar. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, irmão, em primeira carta de João,
capítulo de número 1, versículo de número 9. Apóstolo João escreveu: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel de perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, mas entende com essa palavra que aquele homem, ao confessar os seus pecados, aquele ladrão que estava à direita de Jesus, ele foi perdoado e purificado de toda a injustiça que ele tinha praticado. Jesus, quando nós pedimos perdão, quando nós se arrependemos verdadeiramente, Ele nos perdoa. E além mais de perdoar, Ele nos santifica, Ele nos purifica. Outras palavras dizer, Ele nos limpa. Glória ao nome do Senhor. Então aquele ladrão, ele confessa diante de Jesus que ele era um pecador, que ele tinha pecado, que ele estava ali pelo erro dele. Ele reconhece. O mal de hoje de muito ser humano é achar que não é pecador, que acha que não tem que confessar, que não tem que mudar. Tem que mudar, irmão. Se não mudar, não entra no céu. A porta do céu é estreita. Nós devemos mudar, as pessoas devem mudar. E para mudar, o primeiro passo é reconhecer e confessar. Que se nós reconhece e confessa, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está bradando pela palavra, dizendo que nós devemos sempre chegar diante dEle e confessar, para que Ele venha nos limpar, nos purificar todos os dias. Então nós vamos ver aqui, em João, que aquele ladrão, quando ele confessa, ele faz a confissão. A palavra nos garante que ele foi, aleluia, glória, purificado de toda a injustiça. Aleluia. Porque o pecado não entra no céu. Aleluia. Aleluia. O pecado não entra no céu. E aqui ele foi purificado. Aí Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está falando: tu foi perdoado, tu foi purificado. Hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está, irmão, aleluia, perto, aleluia. A palavra vai dizer: buscar enquanto está perto, aleluia. Enquanto se pode achar, aleluia. Vai chegar um dia que ele não vai estar mais perto. Vai chegar um dia que ele não vai poder mais ser achado, aleluia. Lá em Amós vai dizer que as pessoas, capítulo, se eu me falo, capítulo 8, que as pessoas vão de uma extremidade da terra a outra extremidade da terra, procurando essa palavra, e eles não irão encontrar, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer mais, irmão. O sábio Salomão, ele escreve em Provérbios 28, 13. Olha o que Salomão escreveu, o rei Salomão, em Provérbios: o que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Os que cobrem as suas transgressões não prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. É o que a palavra nos diz, irmão. Aquele que cobre, aquele que esconde. Transgressão é que está falando do pecado. Aquele que esconde o seu pecado, mas não confessa, esse
prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmão, nós saber disso, irmão, a palavra não saber disso. Você que está escutando, você escutando isso, saber que se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Ao contrário disso, irmão, se nós não confessar e não deixar, nós não alcançaremos a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, a palavra está nos falando que é quando nós confessa e deixa, nós alcança a misericórdia de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aí ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Eita, que clamor. Aí foi um clamor, irmão. Ele sabia que não ia descer Madalena, é a última chance. É a última chance. Eu sei, já contei aqui com os irmãos, já daqui eu tenho um primo. O nome dele é igual do Diácono Divonaldo. Divonaldo o nome dele também, mas ele é conhecido como Negro. Ele foi um jovem criado no meio da família pagã. A mãe dele, o pai dele, as irmãs não eram crentes. Mas ele novinho, ele começou a ser levado por uma irmã que dirigia o jovem. E ele gostou da igreja. E na igreja ele cresceu criança. E criança ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele chegou à adolescência, ele já era dirigente do jovem da igreja. Ele dirigia mais de 30 jovens da igreja. Mas quando ele chega à maioridade, ele conhece, começa a ser apresentado algumas coisas do mundo para ele. E o que ele faz? Ele sai da igreja e vai para o mundo. O primeiro vez que o inimigo tentou tirar a vida dele, o homem descarregou 2 armas nele, tomou tiro na cabeça, vários tiros de raspão no rosto, tomou tiro na perna, foi para o hospital e não morreu. Foi lá, Jesus foi, tirou ele do laço. Voltou para a igreja, melhorou, foi para o mundão de novo. Passou mais um tempo, Jesus voltou ele na cadeia. Então vai para a cadeia para ver. Chegou na cadeia, se converteu na cadeia. Saiu da cadeia, voltou para as drogas de novo. Foi, tomou agora na terceira vez, tomou 2 facadas e não morreu. Foi para o hospital, ficou internado não sei quantos dias. Jesus, misericórdia, tirou do hospital. Passou mais uns dias, saiu de novo. Foi para o mundão de novo. Aí na 4ª vez ele estava já drogado, tinha virado em São Paulo, chama noia, usador de crack, já estava daquele jeito debilitado. Uma das mulheres dos amigos dele quis matar o marido. Aí foi e botou veneno na cachaça deles. O marido da mulher e o outro amigo morreu na hora. Ele foi para o hospital, passou quase 2 semanas no hospital. Bem magrinho, irmãos. E estava lá, Jesus. Na terceira vez no hospital, primeiro foi a tiro, segunda foi a facada, a terceira agora está envenenado. Jesus, e a minha prima é do ciclo de oração, a nossa irmã Eliane. Falou: mano, a médica passou, vamos visitar meu irmão? Vamos. Meu primo está quase 2 semanas no hospital. Chegou lá, meu primo voltou para Jesus, ele achou que ia sair de novo. Minha prima falou quando ela saiu, mas a mulher do pastor olhou para cá e falou: liga para sua mãe, porque Deus está levando o seu irmão agora. Passou, ele aceitou Jesus, confessou e falou: vou levar para o paraíso. Porque se eu tirar daqui de novo, eu já conheço você, tu vai debandar de novo. E dessa vez, na 4ª vez, Jesus levou meu primo. Aleluia, irmão. Jesus, ele é misericordioso. O que ele quer das pessoas? Que as pessoas venham até ele e reconheçam. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão deixando chegar nesse ponto? Podendo viver coisas extraordinárias. Meu primo tinha a promessa de rodar, andar este mundo, essa terra, pregando a palavra de Deus.
por 27 anos Jesus levou ele. Então, irmão, Senhor, lembra de mim. Esse foi um pedido de misericórdia feito por aquele ladrão arrependido. Lembra-te de mim quando chegares no seu reino. Aleluia. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1, foi dito ao homem para que o homem lembrasse do teu Criador. Agora é o homem dizendo ao Criador: lembra-te de mim. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, a palavra vai dizer assim, bem assim: glória ao nome do Senhor. Lembra-te do teu Criador. Mas porém agora o homem é que pede para o Criador: lembra-te de mim. Aleluia. Agora é o homem que está pedindo: lembra-te de mim. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus é demais, irmão. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória. Jesus podia olhar para a cara dele se fosse um homem pecador, um homem ignorante, e falar: ah, seu miserável, você roubou a vida toda, agora tu quer morar no céu. Eita, Jesus. Olha o homem. Pensando assim, o homem é falho, irmão, ignorante. Mas Deus é Deus. Se Deus pensasse no homem, eu era o primeiro que não estava aqui. Eu era o primeiro. Aleluia. Aleluia. Mas ele pensa diferente. Aleluia. Talvez aquele senhor estava assim: ah, nós te pegamos. Como tu está pendurado aí, nós te pegamos. Aleluia. Jesus. Aí Jesus olhou para o lado deles assim, olhou para os romanos: essa pegou. Aí olhou para a cara dele assim e falou: essa pegou. Jesus falou: ah, eu peguei ele também. Você pegou ele para matar, mas eu estou pegando agora, dando vida eterna para ele. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Enquanto o homem arrancava a vida, Jesus estava dando vida para aquele homem. Aleluia. E Jesus falou, aleluia. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor, como sempre, faz a sua parte, respondendo. Jesus fez a parte dele, ele só quer que você faça a sua. Senhor, lembra de mim, sim. Senhor, eu quero ser salvo, sim. Senhor, eu quero entrar no reino, sim. Senhor, eu quero estar na eternidade com o Senhor. Façamos a nossa parte. Faça a sua parte, eu faço a minha. E Jesus, como sempre, faz a dele. Hoje